Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, eu, João Daronco, vou trazer para vocês o meu top 5 indicadores para se analisar um banco. São esses os 5 principais indicadores que eu olho antes de investir em um banco, tá? Se você quer saber mais sobre investimento, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, coloca nos comentários. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu posso trazer top 5 indicadores para todos os setores da bolsa, os quais eu conheço, os quais eu consigo compartilhar parte do meu conhecimento com vocês. Então, coloque nos comentários também se vocês querem que eu traga algum outro setor, tá? Vamos começar sem enrolação, vamos bastante direto ao ponto. Para bancos, até eu vou pegar um exemplo aqui do Banco do Brasil, para a gente trazer esse nosso top 5. E utilizando a plataforma Status Invest, basta vocês digitarem o ticker, clicarem no ticker, e aí vocês vão ser direcionados para a página do Banco do Brasil, tá? E aqui está nada mais, nada menos do que os nossos queridos indicadores. E vou lá, tá? Mas antes de começar sobre bancos, é muito importante eu mencionar isso, que banco tem algumas características próprias, que não faz sentido você utilizá-las para as demais empresas da Bolsa, tá? O que eu estou querendo falar com isso, né? O banco, ele não tem dívida, por exemplo, por isso que endividamento eu não vou passar. Não que não seja importante. Se eu fizesse top 5 de outro setor, com certeza estaria lá. Só que como o banco não tem essa estrutura, acaba que não faz sentido. Mesma coisa a ROIC, né? Então, atentem-se. Esse vídeo é sobre bancos, tá? E vamos começar. Primeiro ponto, valuation. E no valuation eu tenho 3 dos meus 5 grandes indicadores. O primeiro é o PL, preço sobre lucro. E aí esse preço sobre lucro, basicamente, ele indica quantos anos a empresa deveria continuar lucrando, que ela lucrou nos últimos 2 meses, para se pagar, né? Quanto menor, mais barato, geralmente é assim que funciona, tá? Tem que se entender se tem não recorrente, etc. Mas quanto menor, mais barato. Quanto menor, melhor. Tá? Nesse caso do Banco do Brasil, a gente tem um PL de 4,16, que é um PL bastante baixo, né, bem abaixo da média histórica. Para chegar na média histórica, o banco aí ele teria que subir quase 60%, né, uns 50%, 60%, para chegar à sua média histórica. Essa é uma forma de utilizar esse indicador, e a outra forma é comparar com pares, ou a média do setor. E quando a gente pega a média do setor de segmento banco, a gente vê que a média está em 6,8%, Banco do Brasil 39% abaixo da média, 4,16%. Então, esse é o primeiro indicador que eu olho. PL, tá? Segundo indicador que eu olho muito para bancos, dividend yield. É muito importante, muito interessante saber quanto que o banco distribui, aí entra o payout, né? E aí esse distribuível, essa distribuição em relação ao preço atual, é o dividend yield. O dividend yield nada mais é do que dividendo distribuído por ação dividido por preço da ação. E aí a gente tem um dividend yield de 9,95%, 10%. O que isso indica, João? Indica que o Banco do Brasil basicamente distribuiu 10% nos últimos 2 meses do seu preço atual, que aí daria R$ 4,34 aproximadamente. É o montante que ele distribuiu por ação. Então, temos nossos 2 grandes indicadores. O nosso terceiro indicador, nosso top 5, é o P sobre VP, porque ele funciona muito como uma métrica de entender o valor em relação ao valor patrimonial do banco. Lembrando que o valor patrimonial do banco é quase sempre dinheiro. Então, você está comparando dinheiro, o preço que você está pagando por quanto de dinheiro você está levando esse valor patrimonial, né? Abaixo de 1 geralmente significa subvalorizado. Acima de 1 pode ser algo sobrevalorizado, mas tem que tomar alguns cuidados, né? P sobre VP, como é que a gente olha? Tanto média histórica, a gente vê que o Banco do Brasil ainda assim está abaixo da média, que é 1, né? Como também média de mercado. P sobre VP médio do segmento bancário, 0,88. Banco do Brasil segue abaixo da média do setor. Então, 3 indicadores dos 5 focados no valuation. Quais são os outros 2? Né? E eu deixei esses outros 2 por um motivo bem simples, porque são esses que justificam valuation. Então a gente viu aqui a questão da resposta, mas são esses indicadores que nos dizem qual foi a pergunta, né? Vocês vão entender muito bem sobre isso. Próximo indicador quero saber o que você acha, coloca aí nos comentários.
Se inscreve se você não é inscrito, dá um like nesse vídeo se você está gostando, se você está achando curioso, interessante. Coloca nos comentários também se você quer que eu faça isso para algum outro setor. Estou bastante à disposição de ajudar vocês, tá? Voltando, vamos lá. Para mim, talvez esse seja o indicador mais importante, tá? Se a gente fosse fazer um top 5, é o meu primeiro... Eu vou deixar esse por último, tá? Porque aí o meu top 5 faz sentido. E vamos para o meu quarto indicador, né? O meu top 2 indicadores é o ROA. O ROA, basicamente, até a fórmula aqui ele já disse, tá? É o retorno sobre os ativos. E aí, esse ROA, ele se comunica muito com o P sobre VP, né? Por quê? Um P sobre VP abaixo de 1, perdão, ele poderia ser razoável caso a empresa tivesse uma rentabilidade negativa sobre os ativos, menor do que os ativos, né? Menos que 1% dos ativos, 0,9, por exemplo. Quanto menor, pior esse indicador, tá? Quando a gente olha o Banco do Brasil, a gente vê que ele melhorou substancialmente o seu ROA nos últimos anos, né? Saindo de poucas vezes na história, ele passou de 1%, acima de 1%. Hoje ele está em 1,5%, que é um indicador bastante interessante, né? E aí a gente tem o P sobre VP dele. Se eu fosse pegar, e vou até fazer uma comparação com o YouTube, tá? Por quê? Porque o YouTube, inicialmente, ele tem um P sobre VP bem superior ao do Banco do Brasil, vocês concordam? A gente tem o YouTube e em laranja o BB. Percebam que o YouTube ele sempre foi acima do Banco do Brasil, não à toa. Por quê? Porque ele tem um ROA maior do que o do Banco do Brasil, como vocês podem ver. Em geral, o ROA do YouTube é maior do que o ROA do Banco do Brasil. Isso se inverteu nos últimos anos, né? Nos últimos 2 anos, mais precisamente. Onde o Banco do Brasil ganhou muita eficiência, ganhou muita rentabilidade, e com isso a gente teve uma inversão dessa tendência, né? O que isso poderia nos indicar, João? A gente pode indicar que o Banco do Brasil está barato no relativo, porque se a rentabilidade aumentou muito, o preço não aumentou, por isso que o P sobre VP se manteve mais ou menos estável, a gente tem essa questão. E o segundo ponto é se a gente fosse comparar a rentabilidade das duas ações, né? Banco do Brasil com o YouTube. E olha que interessante nos últimos 2 anos. E foi um período onde o YouTube ele teve uma queda no seu ROA, enquanto o Banco do Brasil teve aumento do seu ROA. Percebam a rentabilidade, né? As coisas se conversam, que como vocês podem ver, né? Enquanto a rentabilidade do Banco do Brasil nos últimos 2 anos foi 100%, basicamente, né? E aí eu estou falando de 100%, considerando já a distribuição de dividendos, o do YouTube foi 30%. Então, percebam isso. E aí, por fim, a gente tem o último indicador, que, ao meu ver, é o que comanda bancos no longo prazo, que é o ROI, né? O nosso querido ROI, que basicamente é retorno sobre o patrimônio líquido. Ele nos diz quanto que a empresa, quanto que o banco consegue rentabilizar o seu patrimônio líquido. Quanto maior, melhor. Ele nos diz muito sobre crescimento. E aí eu explico para vocês, tá? É um pouco complexo, mas eu peço que vocês me acompanhem. Vamos lá. Imagine que o Banco do Brasil, por exemplo, ele tem um patrimônio líquido de 63 bilhões de reais. Tá? 63 bilhões de reais. Então, vamos lá, marcando na calculadora de vocês. O Banco do Brasil, ele tem um patrimônio líquido de 63 bilhões de reais, né? Esse patrimônio líquido, ele cresce com o passar do tempo, por conta de que o banco tem lucro e ele retém esse lucro, tá certo? Então, se a gente for olhar aqui, vamos dar uma olhadinha no patrimônio líquido para vocês darem uma olhada. Ele cresce ao longo do tempo, né? E ele cresce, basicamente, quanto ele retém de lucro, né? Então, imagine o Banco do Brasil, para o próximo ano, ele vai ter um lucro de 30 bilhões, tá? Vamos arredondar aí 30 bilhões. Um lucro de 30 bilhões, dividido pelo patrimônio líquido do banco, a gente tem um ROI de 18,4%. Esse seria o ROI do Banco do Brasil se ele tivesse um lucro de 30 bi, que é bem próximo do que ele tem, tá? Essa é a estimativa que eu carrego esse lucro líquido. Beleza. O que o Banco do Brasil vai fazer com esses 30 bilhões? Parte vai ser distribuído, parte vai ser reinvestido.
né? Quanto que ele vai distribuir? Aproximadamente 40% disso, ou 12 bi, e aí vai dar um pouquinho menos de 10% de yield para cada um. Vai dar mais ou menos uns 10% de yield, né? De dividend yield. E o restante, os 18 bi, vão ser incorporados no patrimônio líquido, né? E aí o patrimônio líquido do próximo ano do banco, basicamente vai ser o do hoje, mais quanto foi retido, mais 18. Então ele vai para o patrimônio líquido de 181 bi, né? E como ele vai rentabilizar isso ao longo do tempo, você vai ter o próximo lucro dele, basicamente vai ser o ROI vezes esse 181. A gente estaria falando de, se eu colocar um ROI de 18%, 33 bilhões. Então a gente teve um crescimento de 10% no lucro, aproximadamente. Tá um pouquinho menos de 10%. Na verdade, a gente teve um crescimento aí de 8% no lucro, tá? É aproximadamente isso. Então, beleza, até aqui certinho. Se ficou qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu vou cuidar bastante desse vídeo para ajudar vocês. É bem importante vocês terem isso em mente, tá? Então, voltando ao assunto. O ROI, ele nos diz, basicamente, quanto que o banco vai crescer. Só que as pessoas não sabem disso. Por quê? Se você pegar o ROI e multiplicar, o ROI que você entende como sustentável, e multiplicar quanto do lucro vai ser retido, você tem o crescimento do banco, né? Então, vou fazer esse cálculo para vocês. 8% eu cheguei no cálculo anterior, tá? Mas se eu pegar vai de 18% do Banco do Brasil e multiplicar por um payout, inverso do payout, né? Porque o payout é quanto distribui, quanto ele retém, a gente estaria falando de um crescimento de próximo de 10% para o Banco do Brasil para os próximos anos, caso ele mantivesse um ROI de 18%. Porque imaginem, tá? O banco, ele tem o lucro dele, ele pode ter duas distribuições grandes para banco, né? Ele pode ou distribuir via dividendo, ele está distribuindo isso via dividendo 40%, que dá o 10% de yield, mas quanto que ele tem que vai reter e vai ser reinvestido nesse mesmo ROI, né? Que é os outros 60%. Então, com isso, vocês têm uma forma de calcular e entender mais ou menos quanto que o Banco do Brasil pode ter de lucro para o próximo ano, quanto que vai ser o crescimento desse lucro, e aí com o lucro ano que vem, quanto ele vai distribuir, você já tem o dividend yield estimado, que é mais ou menos o que a gente vai ver aqui, tá? Aqui a gente já tem o dividend yield estimado para os próximos anos, que já faz todos esses cálculos que eu estou passando para vocês. Então, recapitulando, voltando, nós temos os nossos top 5 indicadores para bancos: preço-lucro, dividend yield, P sobre VP, ROA e, por fim, ROI, tá? Gostaram desse vídeo? Deixa nos comentários. Se tiverem qualquer dúvida, coloquem. Eu posso voltar aqui a ajudar vocês a tirar essas dúvidas. Deixa um like, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se inscreva no canal, tá? Meu intuito aqui é ajudar vocês a investir melhor, passar o meu conhecimento, tá certo? Forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.